Oiê galera, tudo bem? Hoje eu tô fazendo um vídeo aqui fora, tá um calor, cara, em Madrid, hoje tá 32 graus. Mas acredite se quiser, tá de boa ainda, porque tava batendo os 40 algumas semanas atrás. Então, deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês como que é. Peraí. Vira a câmera. Olha só. Aquela ali é uma rua bem conhecida, que é a Mendes Álvaro. Aí aqui tem alguns prédios. Pra lá. Cocô de pombo. E aqui a rua está no terceiro andar aqui. Tá, é bem gostoso aqui, bem gostoso. Eu gosto de ficar um tempo aqui. É um Airbnb bem bom, assim. Só tem uma sala e um banheiro, então é bem simples. Uma sala, um banheiro, um quarto, na verdade, né? Faltou do quarto. Mas então, gente, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que me aconteceu. E eu acho que é importante vir aqui relatar, porque talvez possa acontecer com algum de vocês. O Stark tá querendo vir pra cá, mas eu deixei ele preso pra lá, porque aqui não tem grade, né? Então, tem uma grade ali, só que ela não vem até aqui, sabe? Então, não dá pra deixar um gato aqui, porque, enfim, né? Quem é gateiro vai entender. Mas, enfim, gente, o que aconteceu foi o seguinte. Eu contei no vídeo anterior que nas 2 últimas semanas eu perdi pouco peso, né? E aí eu queria trazer um assunto aqui importante, que, como vocês viram no vídeo, sim, eu fiz uma aplicação errada, Monjaro. E o que eu quero dizer com isso? Não foi a dose, tá? Eu tô na dose de 5. Eu uso aqui a Quick Pen, que é a caneta europeia, e você consegue girar, né, a canetinha e ter a dose que você quer. Então, se uma dose cheia, na de 10, são 60 cliques, se eu quero tomar 5, eu tenho que fazer 30 cliques, que seria metade, né, para meia dose, no caso da caneta de 10. Não tô te ensinando como fazer, tá? Tô falando como eu faço com a caneta de 10. Então, sempre apliquei assim. Eu já tinha comprado a caneta de 10, porque na época que eu comprei em Portugal, só tinha da de 10, não tinha da de 15, né? Agora eu não sei se tem, enfim. Mas eu comprei um lotezinho, assim, pedi pra mim endócrino passar várias pra eu trazer pra Espanha e não ficar com medo de, não vai aceitar receita, tem que passar por um médico daqui, enfim. Então eu já trouxe tudo bem armazenadinho, certinho, numa bolsa térmica com gelo, e deu tudo certo na viagem, né? Que a gente veio de carro, de Portugal pra cá, pra Madrid. E aí, o que eu faço, né, gente? A bula diz que você tem que variar o local de aplicação. Então, você pode aplicar nas coxas, você pode aplicar na barriga ou no braço. E eu vou falar pra vocês que eu sou meio cagona pra aplicar. Eu não tenho medo de agulha, tá? Não tenho medo. Tanto que quando eu vou fazer exame de sangue, eu fico olhando. Pra mim é super de boa, assim. Mas o que acontece? Eu tenho medo de aplicar em mim. Sempre tive. E ainda tenho, tá? Eu tô há meses no tratamento e toda vez que eu vou aplicar eu fico, ai meu Deus. Ai, será que é a dose certa? Será que tá certo? Será que essa agulha tá certa? Será que... Pensamentos ansiosos, né? Mas sempre dá bom. E o que acontece? Eu prefiro aplicar na barriga. Eu nunca apliquei na coxa e nunca apliquei nos braços. Inclusive quero testar, mas nunca fiz isso. Então, o que eu faço? Como a bula diz... Tá passando um carro, espero que o som não saia. Um carro barulhento. Como a bula diz que você deve variar o local de aplicação, o que eu faço geralmente? Eu aplico do lado esquerdo, do umbigo, dois dedinhos ali do umbigo, marco, do lado esquerdo, ou do lado direito. Então eu vario, uma semana do lado esquerdo, uma semana do lado direito, às vezes embaixo, às vezes em cima. É o jeito que eu faço. E tudo bem, sempre foi assim, sempre funcionou. Teve uma vez que eu apliquei um pouco mais embaixo, e aí eu devo ter pegado alguma veia, alguma coisa que ficou roxo, sabe? Mas nunca tive problema, assim, de ter alergia ou urticária, que eu sei que algumas pessoas têm alergia, né, quando elas aplicam a medicação. Mas pra mim nunca aconteceu nada, ficava um furinho ali, às vezes saía uma gotinha de sangue, às vezes não, e nem sentia depois, nem dor, nem nada. Então sempre foi muito de boa, é tudo da minha mente, porque nunca doeu, nunca deu ruim, sempre foi da minha mente. Mas o que aconteceu? Há 2 semanas atrás, na verdade 3, né, porque foram 2 semanas que eu apliquei errado, depois eu entendi o que eu tava fazendo de errado. Gente, eu perdi 17 quilos, né, então assim, a minha barriga, ela diminuiu muito, né, eu esqueci quantos centímetros, mas eu vou colocar aqui quantos centímetros foi, certinho. Então, eu perdi calças, sabe? As minhas calças que ainda entram, elas estão bem largas, eu tenho uns assentos. Então, o que acontece? A barriga, ela entrou
um pouco, ela deu uma murchada, então ela entrou. E aí, o local de aplicação ali do umbigo, geralmente fica onde eu subo a calça. E aí fica aquela marquinha, gordo sabe. Quem é gordo sabe disso. Perto do umbigo ali fica aquela, que eu uso calça de cintura alta, ou short, enfim, saia. E aí fica aquela marca ali. Só que aquela marca, ela foi afundando pra dentro. Porque eu fui perdendo a gordura, né, e a pele tá cedendo, obviamente. E aí ela tá entrando. Aí o que acontece? Quando eu fui aplicar, eu vou dar um exemplo aqui no meu braço. Quando eu fui aplicar, tinha uma partinha assim, ó, pra você ver, aqui no braço, ó, é gordinho, dá pra aplicar de boa, aqui. Só que na minha barriga tava uma pele que ela tava meio pra dentro. Então quando eu fui colocar, aplicar, ficou uma depressão entre essa parte, não ficou assim, ó, gordinho, entendeu? Ficou uma depressão aqui, porque tá perdendo gordura e a pele tá entrando. E aí, quando a agulha entrou, eu até achei estranha a posição que tava, mas aí, beleza, eu decidi aplicar. E quando eu apliquei, escorreu o líquido. Aí eu fiquei, cara, não acredito. Não acredito que deu ruim, escorreu muito. Não foi pouco, foi muito. Aí eu fiquei, mano, e agora? Eu não sei quanto que entrou. Não. Aí eu fiquei, cara, e agora? Será que eu aplico outra? Será que eu faço? E aí eu fiquei com medo de aplicar outra, porque. E se eu. Eu não sei quanto que entrou. E se eu coloco mais dosagem e aí os efeitos colaterais? E, cara, quem tá tendo efeito colateral com Mounjaro, tá ligado que não é fácil. E eu morro de medo dos efeitos colaterais, que às vezes tem alguns que, olha, é difícil de dormir, é complicado. Eu fiz um vídeo sobre efeitos colaterais, inclusive, se você quiser assistir, tá aqui em cima. Então eu fiquei com medo. E aí eu falei, bom, vou falar com a minha médica. Só que pra falar com a minha médica de Portugal, tem que marcar uma consulta. Porque, infelizmente, não é todo médico que são como as maiorias dos médicos do Brasil, que você tem o WhatsApp deles e você pode mandar uma dúvida, né? Eu não tenho médico assim. E aí eu não consegui um encaixe pra uma consulta próxima. E aí, cara, eu fiquei... E aí, eu tenho que resolver sozinha. E aí eu decidi não aplicar. E aí, nessa semana, o que eu senti? Fome. Eu senti muita fome. E tem um adendo que... Vocês sabem que aqui eu falo a real, falo a verdade pra vocês. Eu tô na Espanha, gente. Eu tô querendo comer as coisas da Espanha. Eu quero provar as coisas que tem aqui. Porque eu falei no último vídeo. Eu tô conhecendo o país. Eu tô tendo um acesso que eu nunca tive na minha vida. Né? Então eu quero comer essas coisas. Eu quero provar essas coisas. Então eu tô saindo sim da minha dieta. Né? Eu tô consciente disso. E ainda com pouca medicação, então isso deu uma piorada. Conclusão, não perdi. Não perdi peso na semana. Pelo menos não engordei. Como eu vi que saiu a medicação, então eu tentei controlar um pouco, o máximo que eu podia, e tentei me movimentar mais. Então, eu e Marcelo, a gente tá andando muito aqui na Espanha, conhecendo os lugares, conhecendo os museus que são gigantes, se passar horas no museu. Então, eu tentei, sabe, me movimentar mais, o que foi bom porque eu não engordei, mas também não perdi. Enfim, podia ser pior, né? Podia ter engordado, mas tudo bem, ficou no 0 a 0. Aí chegou na próxima aplicação, eu falei, bom, vou aplicar do outro lado, porque eu tô vendo que o outro lado tá mais gordinho. Gente, fui aplicar e deu a mesma coisa. Eu não conheço mais a minha barriga, menina. Eu não conheço, minha barriga tá murchando. E assim, escorreu o líquido de novo. Aí eu falei, pô, não acredito, de novo. De novo, escorreu o líquido de novo. Foi a mesma coisa. E sim, eu mudei o lugar de aplicação. Eu fui numa altura diferente daquela linha que eu falei pra vocês da calça, pra não tentar não acontecer a mesma coisa. Mas aconteceu. Aí aí escorreu mais ainda. E, mano, saiu muita medicação. E agora? Ferrou. E foi a mesma coisa. Senti fome, mas eu senti mais fome ainda. Mas por incrível que pareça, nessa segunda semana eu perdi 200 gramas. Então... Mas por que também, né, gente? Eu percebi que tava dando ruim, eu falei, cara, eu vou me policiar, eu vou ver o que eu tô comendo, prestar atenção, tentar pegar refeições menores, porque a gente tá comendo muito em restaurantes, né, pra conhecer os lugares, enfim, e eu tô pegando porção kids, às vezes, sabe, bem pequenininhas, eu não tô conseguindo comer em quantidade, porque o Mounjaro não deixa ainda, mesmo com uma pouca dosagem que eu tava, por ter escorrido, o Mounjaro não deixa a gente comer em grande quantidade, né? Quando você tá com a dose que tá correspondente ali ao seu corpo e tá tudo certo, né? Que esse é o propósito da medicação. Então ela barra. Só que eu tô beliscando, entendeu? Eu tô beliscando. E esse beliscar, ele não tava acontecendo antes quando eu aplicava toda a medicação. Ai, gente, enfim. Eu esperei pra fazer esse vídeo porque eu falei, cara, será que é um problema com a minha caneta?
Ou será que realmente isso que eu observei de ser o local da aplicação é o problema? E aí eu fui fazer a terceira aplicação, e aí eu olhei bem, fui pegar um lugar fofinho, assim, ó, que nem meu braço, que aí se aplica e a agulha vai entrar, tipo, não tem como afundar, entendeu? E aí eu fiz a terceira aplicação, perfeita. Fui no lugar um pouco mais abaixo, que é onde tem um pouco mais concentração de gordura mesmo, um pouco mais a parte de baixo, assim, do umbigo. E aí eu apertei e vi que realmente estava ali a parte mais gordinha, onde tinha gordura e tal, que não ia ceder, né, com a pele. Apliquei, não vazou nada, foi perfeito. E foi a semana que eu perdi 1,5 kg. Então deu tudo certo. Mas também foi uma semana que eu acho que por o Mounjaro ter abaixado um pouco no meu organismo, eu senti um pouco mais de efeito colateral. Entendeu? Eu fiquei meio ruinzinha. Assim, aí eu senti mais efeito colateral, aí foi meio chato. Mas tudo bem, né? Faz parte. Enfim, a gente vai acertar e vai errar com a medicação e tem coisas que não tá escrito na bula, né? Ele fala ali o local de aplicação, provavelmente porque deve ser os locais em que a gente tem uma como que eu posso dizer, uma superfície da pele mais constante para não acontecer justamente o que aconteceu comigo. Mas, enfim, cada barriga é de um jeito, não tem como colocar na bula na barriga de todo mundo, né? E aí são coisas que a gente aprende na prática, de forma empírica. Então eu falei, cara, eu vou fazer esse vídeo pra falar pra galera. Então se você tá tendo o mesmo problema, né? Ai, que problema, a gente tá emagrecendo, menina. Que problema que a gente tá tendo. A gente tá emagrecendo, mas o problema é que, né, a gente pode errar aí na hora de aplicar. Então é isso que eu queria trazer pra vocês. Que pena que eu não gravei, né? Que eu tava gravando fazendo reels de todas as aplicações, só gravei as que deram certo, as que deram errado eu não tava gravando. Mas tudo bem. Então esse vídeo serve de alerta pra você. Presta atenção onde você vai aplicar, tenta aplicar em superfícies que são mais gordinhas, que nem esse exemplo que eu dei do braço, né? Que não são tão irregulares, assim. E é isso. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.